Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre um tema muito interessante e relevante para os nossos dias. Os últimos dias segundo Jesus, sinais, alertas e esperança. Você já se perguntou como serão os últimos dias da humanidade? O que acontecerá antes do fim do mundo? Quais são os sinais que indicam que estamos vivendo no tempo do fim? Como podemos nos preparar para a volta de Jesus? Essas são algumas das questões que muitas pessoas têm em mente, especialmente diante dos acontecimentos atuais que abalam o mundo. Guerras, fome, terremotos, perseguições, violência, corrupção, falsas religiões. Será que tudo isso faz parte de um plano divino? Será que Jesus nos deixou alguma orientação sobre o que esperar dos últimos dias? A resposta é sim. Jesus nos deixou um discurso profético sobre os últimos dias em Mateus, capítulo 24. Nesse capítulo, ele responde a AOS e seus discípulos que lhe perguntam: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Mateus 24, versículo 3. Jesus então começa a descrever os sinais que antecederão a sua vinda e o fim do mundo. Ele menciona eventos como guerras e rumores de guerras, nações contra nações e reinos contra reinos, fome, pestes e terremotos em vários lugares. Ele também fala de perseguições AOS cristãos, apostasia da fé, falsos profetas que enganarão a muitos e o aumento da maldade e do esfriamento do amor. Esses sinais não são novos na história da humanidade, mas Jesus afirma que eles serão como as dores de parto, que aumentam em frequência e intensidade à medida que se aproxima o nascimento. Assim podemos perceber que esses sinais estão se cumprindo cada vez mais nos nossos dias, indicando que estamos vivendo no tempo do fim. Mas Jesus não se limita a falar dos sinais externos. Ele também nos alerta sobre os sinais internos, ou seja, os enganos que surgirão dentro da igreja e entre os cristãos. Ele diz: se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mateus 24, versículos 23 a 24. Jesus nos adverte sobre a aparição de falsos cristos e falsos profetas que tentarão imitar a sua autoridade e poder. Eles usarão de mentiras e milagres para seduzir as pessoas e desviá-las da verdade. Eles se apresentarão como enviados de Deus ou até mesmo como o próprio Deus. Infelizmente, muitos casos assim já aconteceram na história e ainda acontecem hoje em dia. Por isso, precisamos estar atentos e discernir a verdade diante desses enganos. Precisamos examinar tudo à luz da palavra de Deus e não nos deixarmos levar por emoções ou sensações. Precisamos conhecer bem a Jesus e o seu evangelho para não sermos enganados por falsificações. Mas Jesus não só nos fala dos sinais e dos alertas dos últimos dias. Ele também nos fala da esperança que temos diante do futuro. Ele diz: logo em seguida à tribulação daqueles dias o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, versículos 29 a 31. Jesus nos fala da tribulação que virá sobre o mundo antes do seu retorno. Ele nos fala de eventos cósmicos que abalarão o universo e causarão terror e angústia nas pessoas. Ele nos fala do sinal do Filho do Homem que aparecerá no céu, anunciando a sua vinda gloriosa. Mas ele também nos fala da esperança que temos na sua volta. Ele nos fala que ele virá com poder e muita glória para resgatar os seus eleitos, os que creram nele e o seguiram fielmente. Ele nos fala que ele enviará os seus anjos para reunir os seus filhos de todas as nações, línguas e povos e levá-los para o seu reino eterno. Essa é a nossa grande esperança. A esperança de ver Jesus face a face. A esperança de estar com ele para sempre. A esperança de viver em um mundo sem dor, sem sofrimento, sem pecado, sem morte. A esperança de participar da nova criação, onde tudo será restaurado e aperfeiçoado. Mas como podemos ter essa esperança? Como podemos nos preparar para a volta de Jesus? Como podemos viver os últimos dias?
Jesus nos dá algumas orientações práticas no final do seu discurso. Ele nos diz: vede que ninguém vos engane. Mateus 24, versículo 4. Precisamos estar atentos aos enganos que surgirão nos últimos dias e não nos deixarmos levar por falsas doutrinas ou falsos mestres. Precisamos estudar a Bíblia e orar constantemente para ter discernimento espiritual. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24, versículo 13. Precisamos manter a nossa fé em Jesus e não desistir diante das dificuldades ou perseguições. Precisamos confiar na sua graça e no seu poder para nos sustentar e nos guardar até o fim. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24, versículo 14. Precisamos compartilhar o evangelho de Jesus com todas as pessoas que pudermos. Precisamos ser testemunhas do seu amor e da sua salvação. Precisamos cumprir a nossa missão como igreja de levar a boa nova do reino de Deus a todos os povos. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mateus 24, versículo 42. Precisamos estar vigilantes e prontos para a volta de Jesus. Precisamos viver como se ele pudesse voltar a qualquer momento. Precisamos examinar as nossas vidas e nos arrepender dos nossos pecados. Precisamos buscar a santidade e a obediência à vontade de Deus. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Mateus 24, versículo 33. Precisamos ter esperança e ânimo diante dos sinais dos últimos dias. Precisamos saber que eles indicam que Jesus está próximo e que ele virá em breve. Precisamos aguardar com paciência e confiança o seu retorno. Essas são algumas das reflexões e aplicações práticas que podemos tirar do discurso de Jesus sobre os últimos dias. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você e que tenha despertado o seu interesse pelo assunto. Bem, esse foi o nosso vídeo sobre os últimos dias segundo Jesus. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo. Se você gostou, por favor, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo com os seus amigos e familiares. Isso nos ajuda muito a continuar produzindo conteúdos de qualidade para você. Também deixe o seu comentário dizendo o que você achou do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e companhia. E até o próximo vídeo. Tchau!